Existe algo acontecendo agora que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto você vive sua rotina, toma decisões, reage a situações e pensa que está apenas respondendo à vida, existe um nível mais profundo operando silenciosamente. Um nível que não está no mundo externo, mas dentro de você. Esse nível é o ponto de observação a partir do qual você experimenta a realidade. E tudo que você chama de vida nasce exatamente daí. A maior ilusão que aprendemos é acreditar que a realidade é algo fixo, sólido e independente da nossa consciência. Que o mundo simplesmente acontece e nós precisamos nos adaptar a ele. Mas a ciência moderna, a neurociência e a própria física quântica já demonstraram que isso não é verdade. A realidade não é algo que se impõe primeiro. Ela responde. E ela responde ao observador. Antes de qualquer evento se manifestar, ele existe apenas como possibilidade. Nada está totalmente definido até ser observado. Isso não acontece apenas no nível das partículas subatômicas, isso acontece na sua vida todos os dias. A diferença é que você observa de forma automática, sem perceber de onde está observando. E é exatamente isso que mantém os mesmos padrões se repetindo. Você pode mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, de ambiente, mas se o observador interno for o mesmo, a realidade muda apenas de cenário, não de essência. Os problemas mudam de nome, as pessoas mudam de rosto, mas a sensação interna permanece igual. E isso não é azar. É coerência. Existe um observador em você que acorda todos os dias no piloto automático. Ele carrega memórias do passado, medos não resolvidos, crenças antigas e pensamentos repetitivos. Esse observador olha para o mundo a partir da escassez, da defesa ou da expectativa. E a partir desse ponto, ele colapsa sempre a mesma linha de experiência. O detalhe que quase ninguém percebe é que você não vive a vida como ela é. Você vive a vida como você está. O estado interno antecede a experiência externa. Se você observa a vida a partir da ansiedade, você colapsa situações que confirmam a ansiedade. Se observa a partir da dúvida, você encontra razões para duvidar. Não porque o universo conspira contra você, mas porque ele responde ao ponto de observação. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Enquanto algo não é observado, ele existe em múltiplos estados simultaneamente. No momento da observação, uma possibilidade se torna experiência. Agora, pense nisso aplicado à sua vida. Quantas versões de você existem agora? A versão que reage, a que se paralisa, a que confia, a que age com presença. Todas existem como potencial. A pergunta é, qual delas você está observando agora? Você não se move entre realidades caminhando no tempo. Você se move entre realidades mudando o estado interno a partir do qual observa. E isso acontece o tempo todo, inclusive agora, enquanto você escuta essas palavras. Cada pensamento sustentado, cada emoção repetida, cada crença reforçada é um ato de observação contínua. Talvez, pela primeira vez, você esteja percebendo que não está preso ao destino. Está preso ao observador que se tornou habitual. E hábito não é identidade, é condicionamento. O que foi condicionado pode ser reprogramado. Mas isso não acontece com força externa. Acontece com consciência. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples. Se essa ideia está fazendo sentido para você, comenta agora, eu crio a minha realidade. Esse gesto não é para mim. É um ato de reconhecimento interno. Quando você escreve, você reforça o observador consciente. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar algo novo, curtir o vídeo e se inscrever no canal é um gesto de comprometimento com essa nova forma de observar a vida. Não é sobre o canal, é sobre o estado que você decide sustentar a partir daqui. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade mudando ações externas. Trabalha mais, se esforça mais, tenta controlar mais. Mas continua observando a vida a partir do mesmo estado emocional. E quando o estado não muda, o esforço apenas gera cansaço. A verdadeira mudança começa quando você altera o ponto de observação. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está bem. Significa perceber de onde você está reagindo. Porque reação inconsciente mantém padrões. Resposta consciente cria novas possibilidades. Quando você começa a observar seus pensamentos sem se confundir com eles, algo muda. Você deixa de ser arrastado e passa a escolher. No início, isso parece sutil. Quase imperceptível. Você apenas nota pequenos espaços entre um pensamento e outro. Pequenas pausas antes de reagir. Mas nesses espaços existe poder. É ali que o observador automático começa a perder força. E quando ele perde força,
novas realidades começam a se tornar acessíveis. Nada muda fora antes de mudar dentro. Não como frase motivacional, mas como funcionamento real do sistema. A consciência é o filtro. O filtro define o que se torna experiência. E enquanto você não muda o filtro, você continuará vendo o mesmo filme com cenários diferentes. Essa é apenas a primeira camada. Ainda existe algo mais profundo que quase ninguém fala. Existe um estado interno capaz de reorganizar não só percepções, mas probabilidades. Um estado onde pensamento, emoção e presença entram em coerência. É isso que chamamos de salto quântico de consciência. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Para entender como mudar a realidade que você vive, é preciso compreender como o observador foi construído. Ninguém nasce observando a vida a partir do medo, da dúvida ou da escassez. Isso é aprendido. O cérebro humano é um sistema de adaptação. Ele aprende padrões a partir da repetição emocional. E tudo aquilo que se repete com emoção suficiente se transforma em identidade temporária. Desde cedo, você foi exposto a experiências que ativaram respostas emocionais específicas. Situações de rejeição, frustração, comparação, insegurança. O cérebro registrou essas experiências não como eventos isolados, mas como mapas de sobrevivência. Com o tempo, esses mapas passaram a operar automaticamente. E é isso que a maioria das pessoas chama de eu sou assim. Mas isso não é quem você é. Isso é apenas o observador condicionado. Um conjunto de respostas automáticas que se repetem porque foram reforçadas ao longo do tempo. A neurociência chama isso de circuitos neurais dominantes. Pensamentos repetidos fortalecem conexões específicas. Emoções repetidas reforçam estados químicos no corpo. E o corpo passa a pedir aquilo que conhece, mesmo quando isso gera sofrimento. É por isso que mudar apenas o pensamento raramente funciona. Você pode tentar pensar positivo, afirmar frases, repetir palavras bonitas, mas se o corpo ainda está programado para o medo, a ansiedade ou a escassez, o observador continua sendo o mesmo. A mente tenta ir para frente, mas o corpo puxa para trás. E essa incoerência trava o processo. O cérebro não diferencia passado, presente e futuro quando se trata de emoção. Quando você revive mentalmente uma situação antiga com a mesma carga emocional, o corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. O observador é reforçado no presente. E assim, sem perceber, você colapsa novamente a mesma linha de experiência. A maioria das pessoas vive no piloto automático exatamente por isso. Acorda já pensando nos mesmos problemas, sentindo as mesmas emoções, antecipando os mesmos medos. Antes mesmo de sair da cama, o observador antigo já assumiu o controle. E quando o dia começa a partir desse estado, o resultado tende a ser previsível. Você não cria sua realidade a partir do que você deseja conscientemente. Você cria a partir do estado emocional que sustenta de forma consistente. O universo não responde a pedidos ocasionais. Ele responde a padrões. Ele não entende palavras, entende frequência. Não entende intenção isolada, entende identidade. Existe um ponto crucial aqui. O observador não é criado apenas por grandes traumas ou eventos marcantes. Ele é reforçado nos micromomentos. Na forma como você reage a uma mensagem, na emoção que surge quando algo não sai como esperado, no diálogo interno que você mantém quando ninguém está ouvindo. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que mantêm o programa ativo. Se você passa alguns minutos por dia tentando mudar, mas passa horas reagindo automaticamente, quem colapsa a realidade não é o observador consciente, é o automático. A realidade responde ao padrão dominante, não ao esforço pontual. Por isso, tantas pessoas dizem que tentaram de tudo e nada funcionou. Elas tentaram técnicas, mas nunca sustentaram estado. Sustentar estado é o ponto-chave. E sustentar estado não é forçar emoção positiva. É sair da identificação com o padrão antigo. É observar o pensamento sem segui-lo. É sentir a emoção sem se definir por ela. É criar um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, nasce a escolha. E escolha é o início da liberdade. Antes de avançarmos, eu quero te convidar a um gesto simples. Se você está percebendo que muitos padrões da sua vida vêm desse observador automático, comenta agora, eu escolho observar diferente. Esse ato reforça o novo posicionamento interno. E se esse conteúdo está te ajudando a sair do piloto automático, curtir o vídeo e se inscrever no canal é um gesto de comprometimento com essa mudança de consciência. Não é sobre apoio externo, é sobre alinhamento interno.
Quando você começa a observar seus pensamentos, algo interessante acontece. Você percebe que muitos deles não são novos. São repetições. Histórias antigas sendo contadas de novo, com personagens diferentes. O observador automático vive no passado, tentando prever o futuro para se proteger. O observador consciente vive no presente, porque sabe que é no presente que existe poder de resposta. Aos poucos, você começa a notar que não precisa acreditar em tudo o que pensa. Pensamentos são eventos mentais, não verdades absolutas. Emoções são estados transitórios, não identidades fixas. E quanto mais você observa sem se identificar, mais o observador antigo perde força. Esse processo não é imediato. O cérebro resiste. Ele tenta te puxar de volta para o conhecido. Pensamentos antigos retornam, emoções desconfortáveis surgem sem motivo aparente. Isso não é sinal de erro. É sinal de reorganização. É o sistema antigo tentando se manter ativo. Aqui está o ponto onde muitos desistem. Eles confundem desconforto com fracasso. Mas desconforto é parte da transição. Toda mudança real passa por um período de instabilidade. Você não é mais quem era, mas ainda não se tornou completamente quem está se tornando. Esse espaço exige algo raro, presença sem reação. Quando você permanece presente mesmo diante do desconforto, algo profundo acontece. O observador automático começa a enfraquecer. E à medida que ele enfraquece, outro estado se torna acessível. Um estado de maior coerência, clareza e estabilidade interna. É esse estado que permite o salto. Na próxima parte, vamos falar exatamente sobre isso. Sobre coerência entre mente e emoção, sobre o papel do corpo, do coração e da presença na reorganização da realidade. É aqui que o salto quântico deixa de ser conceito e começa a se tornar experiência. Existe um ponto exato em que a mudança deixa de ser apenas mental e começa a se tornar energética. Esse ponto se chama coerência. Coerência é quando o que você pensa, o que você sente e a forma como você está presente começam a vibrar no mesmo estado. Enquanto mente e emoção estão em conflito, o observador permanece instável. E um observador instável colapsa realidades instáveis. A maioria das pessoas tenta mudar a vida apenas com a mente. Elas entendem o conceito, concordam intelectualmente, mas continuam sentindo as mesmas emoções antigas. O corpo ainda reage como antes. E o corpo tem memória. Ele guarda estados químicos associados a experiências passadas. Quando você tenta acessar uma nova realidade mantendo o mesmo estado corporal, o sistema entra em incoerência. O coração possui um campo eletromagnético poderoso, muito mais amplo que o do cérebro. Quando emoção e pensamento entram em alinhamento, esse campo se organiza. Campos organizados influenciam outros campos. Isso não é misticismo, é física. Um sistema coerente gera ordem ao redor. Um sistema em conflito gera ruído. É por isso que visualização sem emoção real raramente funciona. Não basta imaginar imagens bonitas. É preciso sentir o estado interno da versão de você que já vive essa realidade. Segurança, clareza, presença, gratidão. Quando essas emoções são sentidas de forma genuína, o corpo começa a aceitar essa versão como possível. Depois, como familiar. O cérebro aprende por repetição e emoção. Toda vez que você acessa conscientemente um estado mais elevado de presença, mesmo que por poucos minutos, você está treinando o sistema nervoso. Você está ensinando ao corpo que existe outra forma de existir. Com o tempo, esse estado deixa de ser exceção e começa a se tornar referência. Mas existe um detalhe crucial. O salto não acontece quando você está confortável. Ele acontece quando você sustenta o novo estado em meio ao desafio. Situações externas surgem para testar a coerência. Algo acontece que antes dispararia medo, raiva ou retração. Nesse momento, o antigo observador tenta assumir o controle. Se você reage como antes, o padrão se mantém. Se você permanece presente, o sistema registra a mudança. Esse é o verdadeiro salto quântico. Não é uma explosão externa. É uma escolha interna sustentada sob pressão. E cada vez que você escolhe diferente, algo se consolida. A identidade antiga perde força. A nova ganha estabilidade. Não por afirmação, mas por vivência. Muitas pessoas esperam sentir confiança para agir diferente. Mas a confiança surge depois da coerência, não antes. Primeiro você sustenta o estado, depois o corpo relaxa. Primeiro você observa sem reagir, depois a emoção se ajusta. O processo é de dentro para fora, nunca o contrário. Existe um estágio nesse caminho em que o silêncio interno começa a se expandir.
Os pensamentos diminuem de intensidade. O diálogo interno perde urgência. Você não precisa comentar tudo mentalmente. Esse silêncio não é vazio. É presença. E presença é o estado mais criativo que existe. No silêncio, você começa a perceber sinais sutis. Intuições leves, clarezas repentinas, decisões que surgem sem esforço. Você não força respostas, elas aparecem. E isso acontece porque você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo criação. O cérebro deixa de operar apenas para evitar dor e passa a operar para explorar possibilidades. Aqui é importante entender algo. O campo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você sustenta quando ninguém está olhando. Responde à forma como você reage a pequenos atrasos, a críticas, a imprevistos. Esses momentos revelam o observador real. Por isso, mais importante do que grandes rituais é o estado que você mantém nos micromomentos do dia. Na fila, no trânsito, ao receber uma mensagem, ao lembrar do passado. Cada um desses instantes é um ponto de colapso. E a realidade está sendo escolhida ali. Se esse conteúdo está fazendo você perceber o quanto pequenos estados constroem grandes resultados, comenta agora algo simples: eu sustento um novo estado. Esse gesto reforça a decisão interna. E se você sente que esse vídeo está te ajudando a acessar um nível mais profundo de consciência, curtir e se inscrever é um gesto de comprometimento com esse processo. Não é sobre o canal, é sobre continuidade. Transformação exige repetição consciente. Aos poucos, você começa a notar algo diferente. A necessidade de controlar o futuro diminui. A ansiedade perde força. Não porque você sabe exatamente o que vai acontecer, mas porque você confia na sua capacidade de responder. E essa confiança muda a forma como o campo se organiza ao seu redor. Você percebe que não precisa lutar contra a realidade. Precisa apenas parar de alimentá-la a partir do medo. Quando o medo deixa de ser o observador dominante, novas probabilidades se tornam acessíveis. O mundo externo começa a responder de forma diferente, não por milagre, mas por coerência. Na próxima e última parte, vamos fechar esse processo. Você vai entender como sustentar esse novo observador no dia a dia, como atravessar a fase de instabilidade final e como reconhecer os sinais silenciosos de que a sua realidade já começou a mudar. Existe um momento silencioso no processo de mudança em que você percebe algo diferente. Não é um evento externo grandioso. Não é uma conquista visível imediata. É uma mudança interna tão sutil que, se você não estiver atento, pode passar despercebida. Mas quando você percebe, entende que algo fundamental já mudou. Você não está mais tentando se transformar. Você está simplesmente vivendo a partir de um novo estado. Esse é o ponto de não retorno. Porque a partir daí, mesmo que desafios ainda apareçam, você já não reage da mesma forma. A vida pode até testar, mas você responde diferente. E resposta diferente gera colapsos diferentes. A realidade começa a se reorganizar não porque você pediu, mas porque você se tornou coerente com outra frequência. A maioria das pessoas acha que a mudança acontece quando tudo melhora externamente. Mas a mudança real acontece quando o interno se estabiliza, mesmo que o externo ainda esteja em transição. É nesse momento que o campo reconhece consistência. E consistência é o que sustenta uma nova linha temporal. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada. Não precisa explicar seus processos. Não precisa convencer ninguém. Existe uma segurança silenciosa que se instala. Não é arrogância. É alinhamento. É quando o ego perde força e a presença assume o comando. O antigo observador, aquele que vivia em alerta constante, tentando prever tudo, controlar tudo, evitar tudo, começa a se dissolver. E essa dissolução não é dramática. Ela acontece no cotidiano. Em situações que antes ativavam ansiedade e agora passam sem impacto. Em pensamentos que antes dominavam e agora são apenas ruído distante. Você percebe que pensamentos continuam surgindo, mas eles não definem mais quem você é. Emoções continuam aparecendo, mas não sequestram mais suas decisões. Você aprendeu a observar sem se identificar. E quem observa sem se identificar escolhe. E quem escolhe colapsa. Esse é o verdadeiro poder da consciência aplicada. Não é criar uma vida perfeita. É sair do modo automático e entrar no modo consciente. É perceber que cada agora é um ponto de escolha. E cada escolha, por menor que pareça, está definindo a realidade que você acessa em seguida. Quando você entende isso, algo profundo acontece. O medo do futuro diminui. Não porque o futuro esteja garantido, mas porque você confia no observador que você se tornou.
Você sabe que, independentemente do cenário, você responderá a partir de presença, não de pânico. E essa confiança muda tudo. O campo responde a isso. Não de forma mágica, mas de forma sistêmica. Situações começam a se alinhar. Conversas certas acontecem. Oportunidades surgem sem esforço forçado. Caminhos que antes pareciam fechados se abrem naturalmente. Não porque você lutou mais, mas porque você parou de resistir internamente. É importante dizer isso com clareza. A realidade não muda para te agradar. Ela muda para refletir coerência. E quando você se torna coerente, o reflexo muda inevitavelmente. Não é mérito, não é castigo. É funcionamento. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda sinta instabilidade. Talvez pensamentos antigos ainda apareçam. Isso não significa que você está voltando atrás. Significa que o sistema antigo ainda está perdendo força. Toda transição passa por esse estágio. O erro é interpretar isso como fracasso. Não é. É ajuste fino. O que sustenta a mudança não é intensidade, é continuidade. Não é fazer muito por pouco tempo. É sustentar um novo estado nos momentos simples. Quando ninguém está olhando. Quando nada extraordinário está acontecendo. É aí que o observador se consolida. E quando ele se consolida, o colapso acontece sozinho. Sem esforço. Sem ritual. Sem ansiedade. Você simplesmente passa a viver em outra frequência. E a realidade responde como sempre respondeu. Refletindo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a mudar. Não ignore isso. Comenta agora algo simples, mas poderoso: eu sou o observador consciente. Esse gesto parece pequeno, mas reforça internamente a identidade que você está escolhendo sustentar. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar a realidade de uma forma diferente, curtir o vídeo e se inscrever no canal é um gesto de comprometimento com esse processo. Não é sobre o algoritmo apenas. É sobre continuidade. Consciência se constrói com repetição consciente. Lembre-se. Nunca foi sobre criar algo novo. Sempre foi sobre parar de sustentar o antigo. Nunca foi sobre mudar o mundo lá fora. Sempre foi sobre mudar o estado a partir do qual você observa o mundo. O agora é o único ponto onde o colapso acontece. E a cada agora, você escolhe quem observa. Se você sustentar isso, dia após dia, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, a realidade já estará se reorganizando. Sempre está. Porque o invisível precede o visível. A frequência precede a forma. O observador precede a realidade. E quando você entende isso, você não volta mais a viver no automático. Você começou a jogar o jogo consciente.